Olá, galera, voltamos! Bom, foi vapt-vupt para não esfriar, né? Então, vou partir para a próxima questão. Vamos lá, questão número 5. Lembrando que as questões são aleatórias. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com um tipo de questão, pode mudar para outro tipo de questão. Mas você vai estar sempre voltando. Por que isso? Porque didaticamente você está num curso de exercício. Você tem que chegar e olhar para a questão e falar, opa, essa questão é isso. Beleza. Questão CESP, SEBRASP, PCDF, Agente 2013. Tá vendo? As 5 primeiras questões caíram na última prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Ok. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou, em 2013, dados a respeito da violência contra a mulher no país. Com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o Instituto apresentou uma estimativa de mulheres mortas em razão de violência doméstica. Alguns dos dados apresentados nesse estudo são os seguintes. Mais da metade das vítimas eram mulheres jovens, ou seja, mulheres com idade entre 20 e 39 anos. 31% estava na faixa etária de 20 a 29 anos e 23% na faixa etária de 30 a 39 anos. Ou seja, as mulheres jovens davam um percentual de 54% do total de mulheres. Perfeito. 61% das vítimas eram mulheres negras. E grande parte das vítimas tinha baixa escolaridade, 48%. Então, olha que interessante, olhe para mim. Cara, nunca deixe uma matéria de lado chamado teoria de conjunto. Por que motivo? Pois o CESP está usando muita questão de teoria de conjunto. Então, se liguem na parte de conjunto, nos diagramas, que aí vai facilitar a tua vida, perfeito? Então, aqui nessa questão, ele está falando que vai existir o conjunto das mulheres jovens, o conjunto das mulheres negras e o conjunto das mulheres de baixa escolaridade. Ou seja, está falando de todas as mulheres no espaço amostral de 100%. Então, no 100% só vai entrar as mulheres jovens, as negras e as de baixa escolaridade, beleza? Então, vamos lá. Com base nessas informações e considerando que V seja o conjunto de todas as mulheres incluídas no estudo do IPEA. Então ele está dizendo que V é o espaço amostral 100%. Beleza. E ele está dizendo que A, o conjunto A, está contido em V. Tá? Ele está dizendo que A está contido em V. Essa ferradura deitada quer dizer o está contido. E ele está se referindo ao conjunto A, ele está dizendo que o conjunto A são as vítimas jovens. Então, conjunto A são as jovens. Conjunto A são as jovens. O traduzindo, as jovens está contido dentro do conjunto de todas as mulheres. Beleza. Continuando a fazer somente a leitura. B está contido em V. O conjunto B está contido no conjunto V. Quer dizer que quem é B? Ele está dizendo que são as vítimas negras. Então, B são as negras. São as vítimas negras. Então, as vítimas negras está contido dentro de V. Porém, depois ele fala que C está contido em V. Ele fala que C está contido em V. E C está se referindo às vítimas que têm baixa escolaridade. Baixa escolaridade. Tá? Então, olha, num exemplo bem, isso seria isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é o conjunto V de todas as mulheres. Tá vendo? Aí, eu teria aqui mulheres jovens, que é A, conjunto A, não é isso? Intersecção com as negras, intersecção com as de baixa escolaridade, que é C, né? Foi isso que falou, tá vendo? Porque existem mulheres
que são jovens e negras. Existem as mulheres que são só negras, que são só jovens, que são só de baixa escolaridade, ou que tem as três aí. Então, o desenho dessa questão seria isso daí, ó. Tá vendo? Então, A está contida em V, B está contida em V, C está contida em V. Só que eles terão intersecção. Esse aí seria o desenho. Vamos ver se eu vou precisar ou não, né? Então, vamos lá. Basta prestar atenção. Se V barra invertida A. Gente, muita gente não sabe o que é isso aqui, ó. V barra invertida A. E eu sempre canto a pedra. Gente, o CESP cobra muita questão de conjunto. E ele usa as nomenclaturas que ele quiser, tá? Então, eu vou dar uma dica para usar essas nomenclaturas aí num exemplo bem sucinto aqui. Tá? Presta atenção. A, conjunto A, 0, 2, 4, 6. Vou ser bem sucinto para você entender. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Presta lá que é assim. Meninos, notem. Primeira coisa, intersecção. Intersecção são os elementos que se repetem. Aí você risca assim, ó. E eu chego a uma conclusão. Esse 0, 2, 4, 6 é o conjunto A. Então você vê que todo A é B. Então você pode até escrever para você estudar. Ó, todo A é B, correto? Então todos os elementos de A são elementos de B. Não tem nenhum elemento de A que não seja elemento de B. Porém, eu tenho elementos de B que não é elemento de A. Tá vendo esse 8 e 10 aqui, ó? É aquela barra invertida. Professor, como assim? É aquela barra invertida. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem. Quando você tem trabalhando com barra invertida, você tem dois casos de barra invertida, tá? Que é isso aqui, ó. Presta atenção nessa nomenclatura que o CESP usa. A, B. Quem é o maior conjunto? É o B, professor. Por quê? Porque ele tem mais elementos. Quem é o menor conjunto? É o A, porque ele está dentro do B. Então você tem um conjunto que está dentro de outro conjunto. Por isso que o conjunto A está contido no conjunto B. Correto? Lembrando que todos os elementos que estão em A automaticamente estão em B. Então vou colocar aqui, ó. Os elementos estão em A. 0, 2, 4, 6. Notem, 0, 2, 4 e 6 está em A. Porém, se eu apagar o conjunto A, eles continuam dentro de que conjunto? B. Então você já chega a uma conclusão muito fácil que todos os elementos de A são elementos de B. Porém, você observa que tem dois números no conjunto B que não está no conjunto A, que é o 8 e o 10. Que é o 8 e o 10. Tá vendo? Quando você tem um conjunto dentro de outro conjunto, você tem exatamente um conjunto complementar. Conjunto complementar. O que significa conjunto complementar? Conjunto complementar significa o que tem num conjunto que não tem no outro. Observem o conjunto A e o conjunto B e façam essa pergunta. Quais são os elementos que estão em B que não estão em A? 8 e 10. Ele é o complementar. Aí, só que existem as nomenclaturas que a banca usa, que é isso aqui, ó. Complementar de A em relação a B. Complementar de A em relação a B só significa uma coisa. Quais são os elementos que tem em B que não tem em A? Que é a mesma coisa, meninos, se você falar assim, ó, B menos A. B menos A significa os elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem são? 8 e 10. Olha aí, ó. Os elementos que sobram no maior conjunto é chamado de complementar. Tá
Tá vendo? Então, olha só como é que é feito isso. O que eu precisaria complementar em A para que ele fique do tamanho do B? O conjunto que está aqui embaixo é o maior conjunto, que na língua portuguesa é o hiperônimo, tá? O que fica aqui é o menor conjunto, que é o hipônimo. Olha aí, ó, é o menor conjunto. Então, quando ele fala complementar, ele tem que falar o complementar do menor conjunto. O que eu precisaria complementar no A para que ele ficasse do tamanho do B? 8 e 10. Então, a diferença é chamado de complementar. Só que aí, o CESP tem uma mania de usar outra nomenclatura para complementar, que é assim, ó, conjunto maior, barra invertida, conjunto menor. Mas a leitura é a mesma, complementar de A em relação a B. O conjunto maior sempre fica abaixo da barra invertida e o conjunto menor sempre acima da barra invertida. E o CESP gosta muito de trabalhar, você vai ver um tantão de questões do CESP usando isso. Resumindo, na ordem, é só você subtrair B menos A. B menos A significa quais são os elementos que estão em B que não estão no A, ou não aqui, a negativa, ó. Quais são os elementos que estão em B, mas não estão em A? 8 e 10. Isso é o complementar. Aí, não satisfeito, o CESP usa uma outra nomenclatura. Ele pega o conjunto menor e põe um Czinho aqui em cima. Czinho. Esse C em cima do conjunto é chamado de complementar. Complementar. Toda vez o C só vai ficar em cima sempre do menor conjunto. Jamais ele vai ficar em cima do maior. Sabe por quê? Porque ele fala assim, complementar de A. Complementar de A significa quais são os elementos que não estão em A. É a diferença. 8 e 10. Opa. 8 e 10. Então a banca usa esses três. Então, resumindo, você tem dizendo complementar do menor conjunto em relação ao maior é a mesma coisa que B barra invertida A, que é a mesma coisa você pegar o menor conjunto e levar a C. Tudo isso significa B menos A. E traduzindo B menos A, os elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem são? 8 e 10. Então, complementar quer dizer diferença. E o CESP usa essa nomenclatura, complementar de A em relação a B, barra invertida também é complementar, e o C em cima de um conjunto quer dizer a diferença. Diferença, o que tem num conjunto não tem em outro conjunto. Fiz uma pequena aula para vocês, sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque vai cair de novo. Vira e mexe eu falo isso. Conjuntos é a alma do negócio, porque o CESP está cobrando muitas questões envolvendo teoria de conjunto. Então, se liguem, estudar raciocínio lógico e não estudar conjunto é suicídio, na certa, é morte sumária. Então, vá a dica aqui, ó, escute a minha dica, estude conjunto, estude essas nomenclaturas, você vai ver hoje eu resolvendo as questões exatamente disso. Partiu tela, vai lá. Então, olha só que interessante. V barra invertida A. Ah, professor, acabei de descobrir que V barra invertida A significa que o que está abaixo aqui é o V. É o V. Sabe por quê? Porque ele é 100%. Tá vendo? Ele é 100%. E o A, eles são quantos por cento? 54%. Olha aí, de onde veio? Lá do início, quando eu falei aqui que as mais jovens era 31 mais 23, 54%. Tá vendo? E aí que você tá, o CESP põe uma coisa que parece que é um bicho de 7 cabeças. Quando você vai resolver, adivinha o que é V barra invertida A? É o que tem V, que não está onde? Em A. E você já poderia ter matado essa questão de cara, né? V vale 100%.
menos A, que vale 54%, que é igual a incríveis 46%. O item está certo. Só por causa de uma leitura. Se você não estudar isso daí, fatalmente você chega numa questão dessa do CESP e faz, oi? Olha aqui para cá. Aí fala bem assim, ué, mas eu estudei. Raciocínio. É, mas lá no edital estava teoria de conjunto. Porque o CESP sabe que uma das bases que sustenta a lógica é a teoria de conjunto. Então, sempre que você vê barra invertida, é sempre um conjunto que está dentro de outro conjunto. Isso quer dizer que todos os elementos do conjunto de dentro são elementos do de fora. Porém, o de fora não é o de dentro. Por isso que não vale a recíproca lá no raciocínio, lá no se então. Porque se você parar para pensar, o está contido é o se então. Né? Então a gente vai estar sempre fazendo essa analogia. Perfeito. Então vamos lá. Essa aí era 1, né? Já acabei de resolver. Tá aí porque tá digitado, né? Ó. Tá digitado bonitinho. Aí, ó. V barra invertida A significa V menos A, que é igual a 100% do conjunto todo, menos o percentual de todas as mulheres que estão no conjunto A, 54%. Então, o resultado, 46%, faz com que o item esteja correto. Perfeito. Gabarito certo. Item 2. Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa escolaridade, então V é igual a B união C. Opa, olha só. O V a gente já sabe que vale 100%, correto? Ok? E que então B união C, ele está dizendo que B união C também vale 100%. Peraí, mas isso é difícil, tá? Porque aí está faltando o conjunto A. Ok, eu já marcaria essa questão como errada. Eu já marcaria. Porém, eu vou resolver. Beleza? Então, vamos lá. Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa escolaridade. Ó, negras e. Esse E aqui, na matemática, é a intersecção. Então, eu vou ter o conjunto das mulheres negras, o conjunto das de baixa escolaridade e eu vou ter a intersecção. Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Então, V, como eu disse, vale 100%. B são as vítimas negras, que valem 61%. C são as vítimas de baixa escolaridade, que vale 48%. Notem, se você somar 61 mais 48, ele já passa de 100%. 61 mais 48%. Isso vai dar 8 e 1, 9, 6 e 4, 10, dá 109%. Cara, isso não é real. Não é real. Professor, por que não é real? É porque ali dentro do 61 e do 48 está sendo contado esse 15 que está lá em cima. Ó. Esse 15 foi contado 2 vezes. Então você pode fazer o seguinte: 61% das vítimas negras mais 48% da de baixa escolaridade, só que o 15 foi contado dentro do 61 e o mesmo 15 foi contado dentro do 48. Quer dizer que esse 15 foi contado 2 vezes. Então eu tenho que retirar 15%. Olha aí, ó. Então eu já sei que a soma da azul deu 109. 109 menos 15 não dá 100%. Não preciso nem perder tempo em fazer isso. Vai dar 90 e quantos por cento? 94%. O item está o quê? Errado. Isso é teoria de conjunto. E as pessoas ainda me dizem o seguinte: para que estudar conjunto, né? Não é verdade? Beleza. Professor, eu posso fazer o diagrama de Venn? Pode. Olha lá. Quer ver? Vou fazer o diagrama para vocês verem também como é que funciona com o diagrama. Conjunto B, que são das vítimas negras, e o conjunto C, das vítimas de baixa escolaridade. 15% é intersecção, foi o que ele me informou aqui, ó. 15% é intersecção. Forem vítimas negras e com baixa escolaridade, as duas coisas ao mesmo tempo. E ele fala que 61% é de vítimas negras. 61% é aqui, ó. Vou até... Professor, então quer dizer que eu posso desenhar? Pode, ué. Com certeza. Aí, ó.
Só que quando eu tracejo esse ponto azul, notem, esse 15 está dentro do azul. Então, o 15 está dentro do 61. Correto? Beleza. Aí ele fala também que o conjunto C são 48%. Mas 48% é isso aqui tudo, ó. Tá vendo que o 15 está dentro do 61 e o 15 também está dentro do 48. Logo, para eu ter a união, eu tenho que somar 61 mais 48 menos 15, que dá 94%. Então, o item está errado, porque ele está dizendo que V é igual a B união C, que daria 100%. Uma questão de conjunto. Tá aí. Ah lá, vamos lá. Então, 100% não é igual a 94, é diferente. Logo, o item está errado. Beleza? Item 3. Que, na verdade, essa questão, olha aqui para mim. Essa questão está em uma questão só, mas se referiam a 3 questões. Cada item do CESP é uma questão. Porque senão, Ave Maria, né? Se é uma questão fizer com 10 itens, aí vai contar como se fosse uma. Não. Entendeu, né? Da próxima vez eu vou tomar o cuidado de separar isso daí. Beleza? Volta para a tela. Olha agora. Se V barra invertida C for um conjunto complementar de C em V, olha aí, ó. Conjunto complementar. Olha o que o CESP falou. Conjunto complementar de C em V. Traduzindo, conjunto complementar de C em V. Olha lá, ó. Conjunto complementar de C em V. Né? E que você já sabe muito bem que V barra invertida C é V menos C, sempre. Significa que são exatamente os valores de V menos o do C, correto? Se você pega V e tira C, vai sobrar ainda quem? O conjunto A ou B. Óbvio, é um conjunto não vazio? Sim, o item está certo. Claro que está certo. Não tem como isso aqui estar errado por causa disso, tá? Só que aí é o seguinte, claro, eu vou demonstrar. Você concorda que de V, lembra do desenho que eu fiz? Olha o desenho que eu fiz. Olha o desenho que eu fiz, hein? Esse é o V. Vamos lembrar, hein? Aqui eu tenho as vítimas jovens, que é o A, que a banca informou. As negras, eu tenho intersecção. E aqui, aqui, pá. Correto? Essa questão dá para matar assim, hein? Olha só. Ele fala V barra invertida C. Intersecção com quem? Com A. Intersecção com A vai ser um conjunto não vazio. Foi o que ele está me dizendo aqui, ó. Ok? V barra invertida C intersecção com A vai ser um conjunto não vazio. Quando ele fala que vai ser um conjunto não vazio, significa que vai existir um conjunto? Sim, que vai existir conjunto. Então, a primeira coisa, V barra invertida C é V menos C. O que você vai fazer? Você vai tirar o conjunto C. Ó, você vem aqui e tira o C. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, V menos C. Sobrou quem? A ou B. Sobrou A ou B. Tá vendo? Então, V menos C sobrou A união com B. Correto? Intersecção com A. Peraí. Se A união com B, intersecção com A, dá o próprio o quê? Dá o próprio A. Olha aí. E eu te provo, eu posso colocar qualquer número aqui. Mas, professor, quer dizer então que se eu souber o que é barra invertida, eu mato a questão? Sim. Se você parar para pensar, só para você ter uma ideia, V barra invertida C é todo V menos o C. O que eu fiz? Tirei o conjunto C. O que sobrou? A ou B. Quando você tem aqui A ou B, o ou é união. Tá aqui, ó. Esse é A ou B. Intersecção com A é o próprio A. E outra coisa. E se eu não soubesse isso, eu ainda poderia matar isso pela lei da absorção. Lei da absorção. Professor, o que é lei da absorção? É quando você tem dois conjuntos, A e B, em que você tem dentro do parênteses união e fora intersecção, e um conjunto se repete. Quer ver, ó? Se você tem A intersecção com B dentro do parênteses e fora é união, se eu colocar B aqui, a minha pergunta é,
Qual foi o conjunto que se repetiu? Foi o B, então a resposta é B. Porém, se eu vier aqui e colocar um A, quem se repetiu? É o A. Então a resposta é A. Se eu vier aqui, tirar intersecção, colocar união, e se eu tirar aqui união, colocar intersecção, também é a mesma coisa, porque é a lei da absorção. Ou seja, quando você tem uma barra invertida, que você tira um conjunto, ele vai sobrar o outro lá, vai ser A união B. Intersecção com A, gente, A união com intersecção com A é o próprio A. Professor, provo, quer ver, ó? Se eu colocar valores aqui, 3, 4, 5 e aqui 6 fora, correto? Correto. Então, quem é o conjunto A? 3 e 4. Pode ver. Quem é o conjunto B? 4 e 5. Olha aí, ó. A união com B é a junção desses dois conjuntos. Então, A união com B vai ser 3, 4 e 5. Intersecção com A. Quem é o conjunto A? 3 e 4. Quem é que é esse símbolo no meio? Intersecção são os conjuntos comuns. Olha, os números, desculpa, os elementos comuns. 3 é comum, entra aqui. 4 é comum, entra aqui. 3 e 4. Mas quem é 3 e 4? É o próprio conjunto A. Por isso que você consegue resolver essas questões do jeito que vocês quiserem. Olha para mim. Professor, então quer dizer que se eu quiser dar valores para os conjuntos eu posso? Óbvio que pode. Você pode fazer tudo. Eu costumo dizer que no raciocínio lógico você pode fazer o que quiser. Só respeite a união, a intersecção e a diferença. Então esse tipo de conjunto você pode inventar números. Qualquer número você pode inventar. Beleza? Depois treine isso daí que vai acontecer mais questões envolvendo isso e vocês vão ver que eu posso inventar o número que eu quiser. Basta você ser esperto. Você viu que eu resolvi sem usar números, mas eu poderia ter resolvido usando números se eu quisesse. Agora, é importante que você saiba trabalhar com conjunto complementar. Existem dois casos de complementar. Quando todo A é B ou quando nenhum A é B. Você usa complementar quando é todo ou nada, que são as duas universais, todo e o nenhum. Ok? A gente continua daqui um pouquinho. É VaptVupt. Não saia daí, porque eu não tenho um intervalozinho agora. Vai vir a vinheta, vai embora e a gente volta. Vai lá.